Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Esse é mais um vídeo que eu decidi trazer para abordar um tema, falar sobre um assunto que é uma questão bastante delicada, porém muito necessária. E antes de mais nada, antes de eu começar aqui a gravar esse vídeo, não reparem nessa cara de bunda que eu tô hoje. Eu tô gravando esse vídeo no domingo. Domingo, sabe como é que é, né, gente? Aquele dia morto, você fica no maior tédio, na maior preguiça. Por isso que eu tô meio com essa cara de tédio, enfim, essa cara de bunda, né? Enfim, sobre o tema que eu vou abordar nesse vídeo, antes de eu ter tido a ideia de gravar um vídeo falando sobre isso, eu tinha até feito uma enquete na aba do mural da comunidade do meu canal para perguntar para vocês se vocês queriam que eu fizesse vídeo falando sobre isso, e a maioria votou que sim. E antes de abordar esse tema, eu quero deixar bem claro também que a minha intenção aqui não é julgar ninguém de forma alguma, nem de fazer discurso moralista, hipócrita ou religioso sobre a questão do suicídio. A minha intenção aqui é apenas debater com vocês, discutir sobre o que leva alguém a tirar a própria vida. E por que eu tive a ideia de trazer esse vídeo, né? Eu vou explicar para vocês agora. Esses dias eu tenho conversado com um amigo pelo WhatsApp, a gente está trocando muita ideia, conversando sobre vários assuntos e tal. Há um tempinho atrás, tipo, há poucas semanas atrás, ele publicou nos stories dele do WhatsApp vários desabafos sobre uma garota que era conhecida dele. Na verdade, ele tinha até tido já um rolinho, um relacionamento com ela durante a adolescência. Só que aí a história não deu certo, cada um seguiu seu rumo, só que ele ainda tinha contato com ela pelas redes sociais. Os dois não se falavam muito, não costumavam conversar muito, mas parece que os dois ainda se seguiam, aquela coisa. Parece que ele acompanhava ela ainda pelas redes sociais, acompanhava o que ela postava no Instagram e tal. Aí, de repente, um belo dia, essa garota se matou, entendeu? Do nada, assim, ela se enforcou em casa. Daí o meu amigo ficou sabendo disso e ficou muito arrasado, ficou muito abalado com essa notícia. Aí depois, no decorrer dos dias, quando ele já estava um pouco mais disposto a conversar, eu conversei com ele no WhatsApp sobre esse lance aí da garota que se matou. Ele certamente ficou muito mal com isso. Ele conversando comigo até me falou que queria ter sido mais atencioso com ela enquanto ela estava viva, que queria conversar com ela um pouco mais pela internet, sabe? Aquela coisa de dar um pouco mais de assistência, de atenção, de apoio. Ele até admitiu que na época em que namorou com ela, quando ele era adolescente ainda, ele foi um mané com ela, como ele mesmo disse. Ele falou pra mim que vacilou com ela tal. Ele até me contou que depois de muito tempo que essa história dos dois, esse relacionamento tinha terminado, teve um dia que ela convidou ele para tomar um banho de cachoeira junto com ela, só que a essa altura ele já estava em um relacionamento sério com outra garota, então por isso ele acabou recusando o convite para não dar problema para ele e tal. Mas ele falou para mim que se ele soubesse que iria acontecer isso, se ele soubesse que a garota ia partir do jeito que ela partiu, ou que iria cometer um suicídio conforme foi o que aconteceu realmente, ele iria sim ter aceitado o convite dela, teria ido tomar banho de cachoeira com ela tal. Então, no meu ponto de vista, assim, pela forma, pelo meu analisar, eu acho que de certa forma o meu amigo se sentiu um pouco culpado em certo ponto pelo fato da garota ter se matado. Eu até falei para ele no WhatsApp que ele deve estar se sentindo culpado com isso, mas ele falou que não, na verdade aquilo deixou ele muito tocado, muito abalado, mas eu acredito sim que ele tenha sim se sentido culpado.
E eu entendo isso perfeitamente, se for o caso, porque é perfeitamente natural que a gente se sinta culpado, né? Quando morre uma pessoa, seja uma pessoa da família, um conhecido, um amigo, um namorado, namorada, enfim, uma pessoa que cruzou o nosso caminho e fez parte da nossa história, né? Como foi o caso do meu amigo aí, que perdeu uma conhecida com quem ele já tinha tido um envolvimento, já tinha tido uma história, entendeu? Então, independente das circunstâncias que levou à morte da outra pessoa, seja por uma doença, por um acidente ou suicídio, é normal que a gente fique se questionando, que a gente fique se culpando, entendeu? Muitas vezes a gente fica, tipo assim, questionando: ah, poxa, se eu tivesse cuidado mais daquela pessoa, se eu tivesse dado mais atenção a ela, se eu não tivesse cometido os erros que eu cometi com ela no passado, entendeu? Se eu tivesse agido diferente da forma como eu agi, talvez eu tivesse até mesmo evitado que a pessoa partisse, entendeu? São coisas que passam pela nossa cabeça. Então, eu acho que é natural, é normal que a gente se sinta assim, que a gente fique se questionando, buscando motivos, sabe, que tenham levado à morte da pessoa, que a gente se questione sobre as circunstâncias do acontecimento, o que causou aquilo, entendeu? E também, assim, outra coisa que não deixa de ser verdade também. Muitas vezes a gente só passa a dar valor a alguém, a uma pessoa que a gente gosta, quando a gente perde, entendeu? Agora, assim, falando sobre a questão do suicídio, né? O que leva alguém a se matar? Só para citar um exemplo para vocês, só para vocês terem uma ideia da minha forma de analisar, de raciocinar sobre isso. Tem uma série muito conhecida da Netflix, eu não sei se alguém aqui se lembra ou se alguém aqui já assistiu. Foi uma série que foi muito comentada, foi muito falada na época em que saiu as temporadas. A série se chama 30 Reasons Why. É uma série que fez muito sucesso, né, entre o ano de 2017 e 2018. Eu assisti as duas primeiras temporadas. É uma série que causou muita polêmica. Teve muita gente que não gostou. Eu, pelo menos, eu gostei das duas primeiras temporadas. Eu achei muito bom. A terceira eu achei que a história muda totalmente o rumo dela. Daí eu acabei perdendo o interesse de assistir. Enfim. É uma série que conta sobre a história da Hannah Baker, que era a personagem principal da série, uma garota que passava por muitos conflitos na adolescência. Daí, um belo dia, ela resolve cortar os pulsos dentro de casa. Ela estava no banheiro, daí ela se enfia debaixo da banheira de forma que ela fica submersa na água e dali ela sangra até morrer. Só que antes dela ter cometido o suicídio, ela tinha gravado 13 fitas, onde em cada uma delas ela explicava os 13 motivos pelos quais ela estava pensando em se matar. Por isso que a série leva esse nome, né? 30 Reasons Why, que em português significa 13 motivos ou os 13 porquês. Então ela grava 13 fitas, onde em cada uma delas ela explica um motivo diferente, uma razão diferente pelas quais ela estava pensando em cometer o suicídio. No caso foram 13 motivos, né? Aí depois que ela se mata, depois que acontece, né, essa grande tragédia, quem vai investigar a história é o Clay, que era um garoto apaixonado pela Hannah Baker e que era também um grande amigo dela. Então ele é quem vai correr atrás dessas fitas para tentar descobrir a verdade por trás dessa história. O que mais me chamou a atenção nessa série é que depois que o Clay descobre essas 13 fitas, depois que ele encontra, né, essas 13 fitas e escuta todas elas, a série mostra que, na verdade, todo mundo foi culpado pelo fato da garota ter se matado. Nas fitas, a Hannah Baker explica que todas as pessoas envolvidas na história dela, famílias, colegas de escola e até mesmo o próprio Clay, todos eram culpados pelo fato dela ter pensado em se matar.
Então, isso foi o que mais me chamou a atenção nessa série, o fato da história ter apontado que todos os envolvidos na história da Hannah Baker eram culpados pelo fato dela ter tido cometido suicídio. Então, onde que eu quero chegar falando disso, né? Citando esse exemplo aí da série. Na verdade, a pessoa pode pensar em se matar por N fatores. O fato é que a vida não é um mar de rosas para ninguém, a vida não é perfeita, nem nunca vai ser. Com certeza todo mundo enfrenta ou todo mundo já enfrentou algum tipo de problema, alguma questão que não soube como lidar, entendeu? E além do mais, todo mundo mesmo, independente de cor, credo, classe social, idade, não importa. Todo mundo está sujeito a passar por alguma situação ruim, a ter problemas psicológicos, problemas de depressão, ansiedade, problemas de autoestima, falta de confiança em si próprio. Ninguém nunca está satisfeito com a vida que tem, entendeu? Ninguém nunca está satisfeito com a vida que tem ou com a vida que teve, com seu passado. Eu duvido que alguém esteja, eu mesma, eu vou ser sincera, eu não estou satisfeita com a vida que eu tenho ou com o meu passado ou enfim, com as situações que eu já passei. Se eu falar que eu estou 100% satisfeita, que eu sou uma pessoa 100% resolvida, é mentira. Seria muito hipócrita da minha parte se eu falasse aqui que eu sou uma pessoa 100% resolvida comigo mesma, com a minha história, com o meu passado, enfim, com a minha trajetória. Então, assim, eu posso falar por mim também. Tem muitas questões da minha vida que até hoje, para mim, não estão totalmente resolvidas. Na verdade, eu sou uma pessoa que está sempre em busca de respostas para minhas questões, para certas situações que eu já enfrentei no passado. Tem situações que eu já enfrentei na minha vida que muitas vezes eu fico me perguntando, me questionando por que é que tinha que ser assim, por que não foi diferente, qual é o fundamento, qual é o propósito disso, entendeu? Qual é o propósito para as situações que eu já passei. A relação que eu tenho com a minha família, só para vocês terem uma ideia também não é totalmente satisfatória. A minha família, só para citar um exemplo aqui bem básico, a minha família é muito conservadora e eu queria ter tido uma família que nesse aspecto fosse diferente, que fosse mais liberal, que me desse um pouco mais de liberdade para conversar sobre todos os assuntos. Enfim, eu não vou ficar aqui dando detalhes sobre a minha família porque não vem ao caso falar sobre isso agora, né? Mas muitas vezes eu fico me questionando também, como tantas vezes eu já me questionei, até hoje, né, eu fico me questionando por que a minha família tinha que ser assim, porque Deus não me deu uma família mais liberal. Enfim, são coisas que passam pela minha cabeça, entendeu? Mas eu só tô falando isso para mostrar para vocês que ninguém tá completamente satisfeito com a vida que tem. Todo mundo está sujeito a ser acometido por problemas familiares, psicológicos, depressão. Todo mundo pode passar por situações traumáticas, como, por exemplo, separação dos pais, abuso sexual na infância, estupro, abuso no trabalho, pessoas tóxicas que cruzam nosso caminho e que falam coisas que deixam a gente para baixo. Todo mundo tá sujeito a ter momentos assim, em que a gente se sente mais triste, mais desanimado, angustiado, ou seja, ninguém é feliz o tempo todo, entendeu? Então, para prosseguir aqui e dar continuidade sobre o tema que eu tô abordando nesse vídeo, eu vou citar aqui dois grandes erros que muitas pessoas cometem em relação aos problemas dos outros e que pode até mesmo colaborar para a pessoa ter depressão ou até mesmo pensar em se matar. Uma coisa que eu acho um grande erro que muita gente comete em relação aos problemas dos outros é colocar ou tentar impor crença religiosa nos problemas dela. Por exemplo, se uma pessoa tem depressão, está pensando em se matar, não tem mais vontade de fazer nada, muita gente fala que isso é falta de Deus, aí manda a pessoa ler a Bíblia, orar de joelhos ou ir para a igreja, enfim. Eu acho isso um erro, sabe por quê? Se uma pessoa tem problema psicológico, tem depressão, passou por uma experiência traumática, está pensando em cometer o suicídio,
Eu acho que o que a pessoa realmente precisa é ir para o psicólogo e fazer terapia. Embora consulta psicológica, terapia não seja acessível para todos, né? Muitos falam que fazer terapia é caro, mas eu acho que o que é realmente necessário para uma pessoa que tem um problema psicológico é justamente procurar um psicólogo e fazer terapia. Eu sei que tem muitas pessoas que, por estar enfrentando um problema, uma situação, tá passando por uma fase difícil da vida, acaba mesmo se refugiando na religião, passar a ir para a igreja, ler a Bíblia, enfim. Tem muitas pessoas que acabam realmente se refugiando na fé, em busca de conforto, em busca de paz. Até aí tudo bem, nada contra a pessoa se refugiar na fé, em busca de conforto ou em busca de paz. Mas você falar para outra pessoa que um problema psicológico, depressão ou pensamento suicida é falta de Deus e mandar a pessoa ler a Bíblia, ir para a igreja, orar, eu acho que essa é uma atitude extremamente infeliz. É uma atitude extremamente infeliz, porque não é a igreja que vai resolver os seus problemas psicológicos, não é a igreja que vai fazer você superar um trauma. Isso eu posso falar por mim, eu vou até citar um caso recente da minha família que também me deixou chocada, só para mostrar que não é a igreja que vai resolver as suas situações. Bom, mas primeiro eu vou falar de mim. Eu mesma, eu tenho um problema psicológico já faz muitos anos, sabe? É um tipo de transtorno que faz com que eu fique intolerante a qualquer barulho que eu escuto. Tanto é que eu não consigo dormir com barulho de jeito nenhum. Para dormir eu uso sempre tampão de ouvido. Eu não suporto ouvir, por exemplo, latidos de cachorro na hora que eu quero dormir. Barulhos de fogo, gente. Barulhos de fogos para mim é um verdadeiro inferno. É uma tortura escutar isso, esse tipo de barulho de madrugada, sabe? É uma coisa insuportável para mim. Eu já sofri bastante com isso e também sofro bastante até hoje. Teve uma época, eu era bem jovem ainda, eu tinha 22 anos, eu já sofria com esse transtorno psicológico que faz com que eu fique intolerante a qualquer barulho. Daí a minha irmã, que já era evangélica nessa época, já fazia há um bom tempo, ela na época fez a minha cabeça para que eu fosse para uma igreja evangélica, porque ela falava que o meu problema com barulho era obra do diabo, era o demônio que estava me usando. Daí ela disse que se eu fosse para a igreja eu poderia ficar curada disso, curada desse transtorno psicológico. Daí eu acabei acreditando, né, na conversa dela. Nessa época eu era muito boba também, muito ingênua. Daí eu acabei indo para a igreja por influência dela e ali eu fiquei, passei 8 anos frequentando essa mesma igreja, entendeu? E hoje eu posso falar com toda certeza, a igreja nunca me ajudou em nada, a igreja nunca nem sequer diminuiu o meu sofrimento por eu ter esse transtorno psicológico, muito pelo contrário. Essa doença psicológica que eu tenho só foi piorando com o passar do tempo e eu só fui sofrendo cada vez mais. Eu até pretendo em breve trazer um vídeo aqui para o canal contando mais detalhes sobre esse transtorno psicológico que eu tenho. É uma doença chamada misofonia. Eu vou deixar até escrito aqui embaixo na legenda do vídeo. Misofonia. Misofonia é uma doença que faz com que você se risque com qualquer barulho. É uma doença que com o tempo vai piorando cada vez mais. Até nos dias de hoje eu sofro bastante com barulho, bem mais do que eu sofria antes. Entendeu? Enfim, voltando ao tema desse vídeo, eu vou citar agora outro grande erro que muita gente comete em relação aos problemas dos outros, que é quando você fala que o problema do outro é frescura, entendeu? Muita gente fala, muita gente acredita que depressão é frescura, que problema psicológico é frescura, que isso é coisa de gente rico que não tem o que fazer. Então, eu acabei de falar aqui nesse vídeo sobre o transtorno psicológico que eu tenho, que faz com que eu sofra com qualquer barulho.
Muitas vezes eu já tive que escutar a minha irmã e até mesmo a minha própria mãe falarem que esse problema que eu tenho é frescura. Muitas vezes a minha mãe mesmo já brigou comigo falando que eu era infantil, que eu era mimada pelo fato de não suportar barulho. Então, na cabeça dela, isso não é um problema psicológico. Na cabeça dela, ela sempre tratou isso como frescura, infantilidade. Ela mesma já falou várias vezes que isso é palhaçada da minha parte. Então, para mim, o que é mais triste é eu ter escutado isso da minha própria mãe, entendeu? A pessoa que sempre cuidou de mim desde que eu nasci, a pessoa que zelou por mim, a pessoa que sempre me falou que me amava, entendeu? E como se não bastasse eu já ter sofrido tanto com essa doença como eu sofro até hoje, entendeu? Com esse transtorno psicológico que eu tenho, eu ainda ter que escutar da minha própria mãe que isso é frescura, é palhaçada, é infantilidade. Daí muitas vezes já passou pela minha cabeça, já cheguei até mesmo a me questionar, será que a minha mãe realmente me ama? Será que a minha mãe realmente me ama como ela sempre disse me amar? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero passar para vocês? O que mais me dói, o que mais me machuca é a falta de empatia das pessoas e até mesmo da sua própria família no que se refere aos problemas psicológicos de outra pessoa. E o mais ridículo ainda é as pessoas falarem que isso é falta de Deus, entendeu? Até a minha mãe mesmo falava isso, sabe? A minha mãe já falou várias vezes que essa minha doença psicológica é coisa do diabo, é coisa do demônio, que eu estava deixando o diabo me usar, entendeu? A minha mãe, inclusive, teve uma época, e detalhe, eu estava frequentando igreja evangélica já havia há bom tempo. Um belo dia, ela ameaçou me bater de cinto, ela até chegou a ameaçar me expulsar de casa por eu estar manifestando esse problema, né, da minha intolerância com o barulho, que ela sempre tratou como frescura ou como obra do diabo. E detalhe, como eu falei, né, eu estava frequentando igreja evangélica fazia já muito tempo. Então, resumindo aqui, igreja nunca me ajudou em nada. O que iria me ajudar de verdade a superar ou pelo menos amenizar esse transtorno que eu tenho seria eu ir ao psicólogo, fazer terapia. Disso eu tenho certeza, mas infelizmente eu nunca fui ao psicólogo, nunca fiz uma consulta. Sabe por que eu nunca fui? O motivo é óbvio. Falta de apoio da minha família. A minha família acha que é na igreja que a gente tem que buscar solução para os problemas psicológicos e não indo ao psicólogo, entendeu? Eu lembro que teve um dia também, isso foi no ano passado, né? Tinha acontecido comigo um lance que eu tive um problema familiar. Daí, nesse dia, eu falei pra minha irmã que eu precisava ir ao psicólogo. Aí, sabe o que ela falou? Ela falou que psicólogo é Deus. E isso me deixou revoltada, de certa forma, entende? Agora eu vou citar aqui um caso que aconteceu recentemente na minha família, que me deixou muito chocada, que me levou também a questionar sobre certas coisas. Eu vou contar aqui de uma forma bem resumida para o vídeo não ficar muito extenso. Eu tinha uma prima da parte do meu pai, ela era a sobrinha do meu pai, na verdade, né? Ela morreu agora faz pouco tempo, ela faleceu no mês passado, em outubro. Então, se eu não me engano, não faz nem um mês que ela morreu. E ela morreu nova ainda, com 47 anos. E ela era da igreja, tá? Ela era evangélica. Bom, a minha prima, ela era doente, tinha diabetes, problemas de tireoide. E ela morreu assim, de repente, morreu em casa, inclusive. Até agora eu não sei assim o que de fato provocou a morte dela, mas eu acho que o que colaborou mesmo para a morte dela é que ela tinha depressão. Ela sofreu muito com a morte do meu pai, que era tio dela. O meu pai morreu no final do ano de 2013.
E na época em que o meu pai morreu, naquele mesmo ano, também tinha morrido um outro tio nosso, poucos meses antes, e ela era muito apegada a esse tio. Eu não era assim muito apegada porque ele morava muito longe, eu não tinha muito contato com ele, mas essa minha prima era bastante apegada a ele. Daí, pouco tempo depois que o meu pai morreu, no ano de 2014, poucos meses depois, não fez nenhum ano ainda, não tinha feito nenhum ano que o meu pai morreu, morreu também outra tia nossa, que era irmã do meu pai, e essa tia praticamente morava com a minha prima na mesma casa e ela sofreu bastante, entendeu? Com essas mortes que aconteceram em um intervalo curto de tempo, né? E além disso, ela também já havia perdido a mãe dela no ano de 2011. Então, com isso, ela foi ficando muito deprimida, mas o que mais me chamou a atenção mesmo, assim, analisando o caso dela, analisando a situação dela, é que conforme o tempo ia passando, depois dessas mortes, anos foram se passando, só que ela nunca superava essas mortes, ela nunca superou. Ela vivia sempre para baixo, andava sempre muito cabisbaixa. Então eu acho que ela realmente teve depressão, ela realmente perdeu o prazer de viver, até que chegou o momento, né, o grande momento em que no mês passado ela morreu assim, de repente, morreu sozinha em casa, deitada na cama. Então, o que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar falando sobre a minha prima, né? O tema desse vídeo é suicídio. Na verdade, existem várias formas de você se suicidar, existem várias formas de você provocar a sua morte. Muita gente pensa que suicídio é uma coisa rápida, é uma questão rápida, que basta você, por exemplo, dar um tiro na sua cabeça, ou se enforcar, ou jogar do alto do edifício, para que isso seja classificado, para que isso seja considerado suicídio. Só que na verdade não é bem assim. Você também pode se matar lentamente, entendeu? Você pode se matar de forma gradual. Se você sofre de depressão, como o caso da minha prima, você perde o prazer pela vida, você não tem mais motivação para nada, você não quer fazer mais nada. Então eu acho que com isso você, de certa forma, você vai se matando aos pouquinhos, entendeu? Você deixa de se cuidar, você deixa de cuidar da saúde, deixa de fazer o que gosta, você não quer saber de nada. Se você é uma pessoa que tem vícios, por exemplo, se você é alcoólatra ou é viciado em drogas, você afunda cada vez mais nos vícios se você tiver um quadro de depressão. Essa minha prima que morreu, como eu falei, ela era doente, ela tinha que tomar remédio, tinha que se cuidar. Ela não tinha vícios, até porque ela era da igreja, né? Ela era evangélica. Só que eu acho que pelo fato dela ter ficado deprimida com essas mortes dos tios, da mãe dela, inclusive do meu pai, ela foi deixando de se cuidar, foi perdendo o prazer pela vida, foi perdendo a motivação em viver, entendeu? Então, daí eu acredito que com isso ela se matou, só que ela se matou lentamente, ela se matou de forma gradual, ela se matou à maneira dela, entendeu? Então, resumindo tudo que eu falei nesse vídeo, a pessoa ela pode querer se matar por vários fatores. Fatores internos, fatores externos, muitas vezes a falta de empatia do outro, ou até mesmo da própria família, como eu falei antes no meu caso, uma palavra infeliz, ou algo que o outro fala na intenção de ajudar, só que na verdade não ajuda em nada. Isso só afeta o outro cada vez mais, que é quando alguém fala que um problema que você tem é falta de Deus, relações abusivas no namoro, casamento ou até mesmo de amizade também pode colaborar para isso. Se a pessoa sofreu bullying na escola, se ela foi abusada sexualmente, foi estuprada pelo pai, pelo avô, pelo tio, enfim, isso pode levar a pessoa a cometer suicídio também, entendeu? Um trauma que a gente sofre, a falta de apoio das outras pessoas.
Na minha opinião pessoal, eu sou completamente contra o suicídio. Eu acho que por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja enfrentando uma fase difícil, uma fase ruim, se hoje estamos aqui vivos com saúde é porque a gente tem uma missão para cumprir, um caminho a trilhar, entendeu? Para cada pessoa existe um propósito. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que a gente passa, todas as situações, até mesmo questões assim do passado, da nossa infância, da nossa adolescência, juventude, tudo que acontece, tudo que já aconteceu, existe um propósito. E só para terminar esse vídeo aqui, esses dias que eu estava conversando com o meu amigo do WhatsApp, esse que me contou sobre a garota que havia se matado, com quem ele tinha tido um relacionamento, eu perguntei para ele por que a garota se matou, o que estava se passando na cabeça dela. Eu mesma me questionei sobre isso, entendeu? Só que ele não soube responder qual foi realmente o motivo que levou ela a tomar essa decisão tão triste que foi se suicidar. Na verdade, ele falou que a garota tinha um quadro de depressão, de ansiedade, porém ela aparentava estar bem nas redes sociais, em suas postagens. Agora, para terminar esse vídeo, eu vou falar mais uma vez. Para de falar que o problema dos outros é falta de Deus, porque como eu falei agora há pouco sobre a minha prima, ela morreu, ela tinha depressão, ela não suportou a morte de seus parentes e ela era da igreja, ela era evangélica. Eu tenho certeza que se a religião ou a igreja tivesse ajudado ela em alguma coisa, tivesse ajudado a superar essas mortes, esses traumas, esses conflitos internos que ela estava enfrentando, ela estaria viva hoje. Então, gente, esse foi o vídeo que eu trouxe aqui para falar sobre uma questão, uma situação muito delicada, porém necessária, que é a situação do suicídio, né? O que leva uma pessoa a dar cabo na própria vida. É um vídeo em que eu acabei me expondo também um pouco, né? Eu fiz isso para demonstrar para vocês que todo mundo passa por problemas, ninguém tem uma vida perfeita, por mais que aquela pessoa ou aquele seu vizinho aparenta ser uma pessoa perfeita, ou aquela família que pareça ser a família dos sonhos, que vive em um castelo. Se você for parar para ver de fato as situações que ele enfrenta, o que passa realmente na cabeça do outro, os problemas que ele tem, você vai ver que ninguém é perfeito, ninguém tem uma vida perfeita, entendeu? A vida não é um mar de rosas para ninguém. Todo mundo está sujeito a ter depressão, a ter ansiedade, a pensar em suicídio. Então, gente, só para deixar aqui a última mensagem, vamos ter mais empatia pelo outro, entendeu? Porque o caminho principal, se você quer ajudar o outro a superar um trauma, um problema de depressão, tenha empatia, entendeu? Então é isso, muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!